Oi pessoal, hoje a gente vai falar da aula prática. Bom, eu sei que nem todo mundo tem Linux em casa ou macOS, então eu vou pedir para todo mundo ou instalar o Linux, ou fazer uma partição, ou instalar uma máquina virtual, como a que a gente usa no laboratório da PUC. Bom, a gente vai fazer um teste, vocês sabem pelas normativas da PUC a gente não é obrigado a fazer isso, né? Todas as atividades que precisam dos laboratórios específicos da PUC podem ser postergadas, mas como a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar com essa suspensão de atividades, vamos tentar fazer tudo certinho, tá? Fazer todas as atividades, inclusive essas de laboratório. Bom, para isso, a atividade que eu vou propor essa semana é uma atividade bem simples, mas para a gente testar o ambiente que vocês vão instalar, ver se está tudo certo, se está funcionando, com as bibliotecas de socket, transmissão e tudo mais. Então a gente vai partir do último programa que a gente desenvolveu no laboratório da PUC, que é o cliente e o servidor de timestamp. Tá legal? Bom, o que a gente vai fazer de diferente? A gente lembra que no primeiro exemplo a gente transmitia uma string, era uma string fixa, e no servidor a gente passou a transmitir um inteiro, que era o timestamp. Agora o que a gente vai fazer é mandar uma struct, mandar dados estruturados, para a gente poder depois propor aplicações com o cabeçalho e o corpo da mensagem. Legal? Eu estou sugerindo uma struct com alguns campos, coloquei no Ava também, aqui na pasta repositório, e claro que vocês podem usar outra struct. Nessa struct, além de um campo inteiro, que a gente vai usar para o servidor de timestamp, eu já coloquei outros campos, um campo de endereço, o IP, e um campo para porta, e mais um campo de texto, uma string. Isso aí para facilitar a gente implementar futuras aplicações, se der tudo certo. Se der tudo certo, essa coisa da gente instalar e vocês conseguirem rodar em casa. Tá legal? Então a gente vai rodar essa aplicação com a struct. A struct é a mesma coisa que a gente fez com o inteiro. As bibliotecas, as chamadas, o receive from, send to, send, receive, read, write, eles pressupõem que a gente vá mandar strings, mas não é isso que a gente quer fazer. Portanto, a gente vai simular, como se a gente estivesse mandando strings. A gente vai mandar as structs e fazer cast para string. E vai dar tudo certo, como aconteceu na nossa aplicação de timestamp. Tá bom? Vou mostrar agora para vocês um exemplo de struct e um exemplo de chamada, tanto do send to quanto do receive from. Legal? Vamos ver então. Bom, aqui eu coloquei já uma sugestão de struct. Aqui na parte de cima, a struct eu chamei de MSG e coloquei vários campos. Para essa aplicação, a gente só vai precisar de um campo inteiro. Nesse caso aqui eu chamei de tipo, mas vocês podem chamar como vocês preferirem, claro. Depois eu coloquei um campo IP, que pode ser int ou pode ser long, um campo porta e um campo para o corpo da mensagem, que eu chamei de resposta. Ok? A sugestão é declarar essa struct como global nos dois programas, tanto no cliente e no servidor. Portanto, essa declaração vai ficar após as bibliotecas, após os includes e antes da main, antes das funções. Bom, depois declarei aqui um pouquinho mais para baixo, na parte intermediária, uma variável do tipo struct msg. Eu chamei essa variável de buff, que vai ser o nosso buffer. A minha sugestão é que essa variável buff seja declarada dentro das mains. Legal? Como tanto o processo cliente quanto o processo servidor vão enviar e receber essa struct, essas declarações devem estar tanto no programa cliente quanto no programa servidor. Um pouquinho mais para baixo, coloquei também exemplos de como ficariam as chamadas send to e receive from. Tá, o send to, por exemplo, ficaria send to, aqui o descritor do socket, S, que foi o mesmo que a gente estava usando, ou sock, enfim, o nome da variável descritor do socket, e o segundo parâmetro vai ser o buffer. Bom, a gente se lembra
que esse buffer, essa variável aqui, esse segundo parâmetro, o que é esperado é uma string, mas a gente não quer transmitir uma string, a gente quer transmitir um dado estruturado, a gente quer transmitir uma struct. Então a gente vai fazer um cast para string. Então aqui no buffer eu coloquei um char ponteiro e comercial buff. Legal? Foi parecido com o que a gente fez quando foi enviar e receber o timestamp, que era um inteiro. A gente colocou também o cast para string. Legal? Então a única alteração que ficou foi aqui no segundo parâmetro colocar o buffer com cast para string, o terceiro parâmetro é o size of buff e o resto permanece exatamente a mesma coisa. A mesma alteração vai ser feita no receive from. Então, receive from, o descritor do socket e depois o nosso buffer, também com o cast para string e o e-comercial. Legal? O último detalhe é que depois, quando a gente for enviar e receber o buffer, a gente vai ter que preencher os campos aqui. Na verdade, para essa nossa aplicação, a gente só vai preencher o campo, o atributo tipo. Como a gente declarou struct msg buff, ele não é ponteiro, então o acesso aos atributos vão ser com ponto. Por exemplo, buff.tipo. Então eu coloco, por exemplo, buff.tipo recebe 1, ou buff.tipo recebe contador. Tá legal? Depois de receber a mensagem, vou fazer a mesma coisa. O cliente, quando receber a mensagem, for imprimir agora o valor do timestamp, vai imprimir buff.tipo. Legal? Alteração bem simples. Ok, esse é o exemplo de hoje. Então, lembrando que vocês têm que instalar então Linux, se vocês não tiverem, ou a máquina virtual, que provavelmente é bem mais prático para vocês. Quem tiver com macOS e não tiver ainda um ambiente de desenvolvimento, o que eu gosto é o Xcode, beleza? Mas pode, enfim, esse é o mais famoso, mais comum, mais conhecido e ele é muito bom. É o que eu gosto também. Essa atividade excepcionalmente não vai contar nem como nota, nem como presença. Vocês sabem que as atividades vocês têm que postar no AVA para contar como presença. Nesse caso não vai funcionar assim. O que vai funcionar como presença para a semana que vem, referente a esta semana, vai ser a atividade da parte teórica. Então não se esqueçam de postar no AVA, pasta atividades, as respostas para os exercícios teóricos sobre diretórios. Tá legal? Esse exemplo aqui vai ser mais, da implementação, vai ser mais para eu fazer um diagnóstico para saber quantos de vocês postaram e, portanto, quantos de vocês estão conseguindo executar, instalaram máquina virtual sem problemas e estão conseguindo testar em casa. Tentem fazer isso, vocês provavelmente estão em casa, estão entediados, então perca algum tempo para fazer isso aí e daí quando voltarem às aulas, talvez a gente não sabe quando vão voltar, a gente já tem tudo, vai ter tudo pronto, eu vou acompanhar passo a passo com vocês, vocês sabem, e daí vai estar tudo certinho, vai ser muito melhor para todo mundo. Então, de novo, excepcionalmente na parte prática, eu vou só ver quantos postaram, vocês tentem postar até sexta-feira, dia 28, para eu saber quantos de vocês instalaram a máquina virtual e fizeram a alteração no código. Tá legal? As presenças da semana que vem, referentes a esta semana, de novo vão ser feitas pela entrega das atividades da parte teórica. Legal? Se pouca gente conseguir implementar, né, e usar a máquina virtual e tudo mais, a gente vai ser obrigado a fazer 2 aulas teóricas por semana e não fazer mais aula prática, que não vai dar tanto trabalho, eu vou acompanhar bastante com vocês e, poxa, vai ser muito mais interessante, vai abrir muito mais horizontes para nós. Tá legal? Até a próxima então.